Já tem uns bons anos de história da humanidade que os seres humanos se preocupam com a questão do fim do mundo. Quando a gente olha para Hollywood, tem vários filmes que exemplificam isso. Recentemente, eu reassisti um desses filmes, aquele chamado 2012. Vocês lembram desse filme? Aquela época que tinha aquela coisa com o calendário maia, tinha um cálculo, e aí o mundo ia acabar em 2012, e aí teve esse filme? Então, reassisti esse filme. Daí eu me peguei pensando sobre como muitas vezes a maior parte das pessoas acha que o fim do mundo vai acontecer como nesses filmes de fim do mundo, nesses filmes de catástrofe que Hollywood fez. Como se o fim do mundo fosse uma receita que você faz assim rapidinho e o mundo um belo dia vai acabar. Sendo que na verdade não é assim. Eu cheguei a essa conclusão prestando atenção no fato de que algumas pessoas falam sobre aquecimento global, por exemplo, como se fosse algo que os cientistas estão falando disso há muito tempo. Tem vários anos que estão falando de aquecimento global e efeito estufa e olha só, o mundo ainda tá aí. Então, na verdade, sabe assim, as pessoas fazem essa fala muitas vezes de que o que os cientistas estão avisando, na verdade, é um grande alarmismo, é um grande exagero, não precisa disso tudo, porque o mundo já tá acabando tem tanto tempo, né, e não acaba nunca. E, amiga, acho que o ponto é esse, o mundo realmente está acabando, não existe esse acabou, que um belo dia o mundo acaba, e aí tem o apocalipse. Não é assim que funciona. O mundo, de fato, está acabando aos pouquinhos, tem muito tempo, porque a receita de um desastre, ela é longa assim mesmo, tem várias etapazinhas. Não é um belo dia, o mundo vai e acaba. Não, ele vai acabando aos pouquinhos. Um dia desses eu conheci um rapaz que veio morar aqui na minha cidade e eu perguntei pra ele por que ele se mudou pra cá. Ele se mudou tem mais ou menos 1 ano e meio. Ele me disse que antes ele tava morando numa cidade aqui no sul do Espírito Santo mesmo, em que um dia teve uma puta de uma tempestade e quando chegou em casa, a cidade tava numa enchente tão doida que a casa dele tava submersa. E ele e o pai dele tiveram que sair de casa praticamente só com a roupa do corpo porque eles perderam tudo. E daí eles vieram pra cá pra praticamente começar do zero. E aí eu me peguei pensando assim, caramba, pra essas pessoas, pra esse garoto, pro pai dele, o mundo acabou há 1 ano atrás. Quando teve essa enchente, eles perderam tudo. O mundo acabou pra eles ali. Eles não estão esperando mais assim, que dia que o mundo vai acabar? Pra eles o mundo já acabou. Nesse filme, 2012, ele foi lançado acho que pouco tempo depois de umas chuvas muito loucas que tiveram lá em Teresópolis. Eu acho que essas chuvas foram em 2011. Eu não faço pesquisa pros meus vídeos, então eu não sei que ano que isso aconteceu, mas eu acho que tiveram mais chuvas lá em Teresópolis em 2011 e tiveram enchentes e deslizamentos. E eu lembro mais ou menos disso porque na época eu e os meus pais, eu morava no Rio de Janeiro. Acho que dá pra perceber pelo meu sotaque, né? É uma das minhas grandes qualidades. Na época eu e os meus pais, a gente viajava do Rio de Janeiro aqui pro Espírito Santo para poder visitar alguns familiares. E eu lembro que mais ou menos nessa época do deslizamento a gente fez essa viagem de carro e a gente passou por Teresópolis e eu lembro de ver como que Teresópolis estava depois desse desastre, depois dos deslizamentos. Estava assim tudo devastado, tudo destruído. E hoje eu penso que, caramba, para as pessoas que passaram por essa catástrofe, o mundo acabou lá em 2011. Eles não precisaram nem esperar o ano seguinte, quando chegou 2012. Eles não estão esperando o mundo acabar. Para eles, o mundo acabou lá. Para as enchentes que tiveram no Rio Grande do Sul, para as pessoas que estavam lá, o mundo acabou quando a água começou a subir. Então, essa coisa de que eventualmente o mundo vai acabar, essa ideia esquisita de que o fim do mundo é uma receitinha que você faz assim e ela fica pronta, você coloca ali na airfryer por 5 minutos e tá pronto o fim do mundo. Você coloca 3 minutos no micro-ondas e tá pronto o fim do mundo. Não é assim que vai acontecer, galera. Não é assim que está acontecendo. Essa ideia de, os cientistas falam tem tanto tempo que o mundo vai acabar e o mundo ainda não acabou. Pois é, amiga, o mundo já está acabando. Um pouquinho cada dia o mundo já está acabando. O mundo já acabou em vários lugares. Não vai ter isso de que um dia a gente vai acordar e vai ter um grande desastre globalizado e vai ter um apocalipse acontecendo no mundo inteiro. Não vai ter isso. Não vai ter isso. Se você está esperando, na expectativa de que um belo dia vai ter essa catástrofe global, como nos filmes de Hollywood, e aí o mundo vai acabar, não é assim. O mundo já está acabando, tem vários anos. Acho que a maior correspondência que a gente encontra nesses filmes de fim do mundo é que geralmente tem um cientista que está estudando, sei lá, um meteoro que vai cair na Terra, uma mudança geológica nas placas tectônicas que vai causar um cataclisma. Nos filmes, geralmente tem um cientista que está estudando alguma coisa assim, e ele fica tentando avisar para as pessoas desesperadamente o que vai acontecer e ninguém leva a sério o que os cientistas estão falando. Infelizmente, na vida real, isso acontece também. Mas eu acho que essa é a única correspondência realmente que a gente tem com os filmes. A parte em que a gente vai acordar e o sol vai nascer pela última vez e o mundo vai acabar, não é assim que vai rolar. Não é assim que está rolando. O mundo já está acabando em vários lugares diferentes. Esse processo dele acabar não é uma coisa que de repente vai acontecer. Ele já está acabando. O fim do mundo
mundo já está acontecendo. Eu só não gosto da ideia de chamar isso de apocalipse porque dá pra gente a impressão de que é algo divino e inevitável, que tá ali no futuro, o fim do mundo tá ali, a gente vai caminhando e a gente vai chegar, chegou, aqui é o fim do mundo. Não gosto dessa ideia porque não é inevitável. A mudança climática existe, é real e ela foi provocada pelos seres humanos pós-revolução industrial. Então, se seres humanos provocaram isso, seres humanos podem se juntar e corrigir isso. Só que aí você me pergunta, ok, o que eu posso fazer para impedir o fim do mundo? Eu devo reciclar meu lixo? Eu devo consumir menos carne? Eu devo tomar banhos mais curtos? Assim, amiga, eu acho que banhos de 3 minutos não vai ser o que vai salvar o planeta. Tá entendendo? Eu acho que não é bem por aí, porque se a gente para pra pensar e percebe que a maior parte das emissões de gases poluentes no planeta são causadas por um grupo desse tamanhozinho assim de empresas, jogar a responsabilidade de resolver o fim do mundo em cima dos civis, assim, eu e você, da plebe, quando tem meia dúzia de empresário que é responsável por, sei lá, 70% das emissões de gás carbônico na atmosfera, eu não sei se é a questão do banho, da reciclagem. Sim, existem hábitos que a gente pode ter para ter rotinas mais saudáveis na nossa convivência com o planeta, para produzir menos lixo, ter um consumo mais saudável de algumas coisas, mas no geral, o problema de o mundo está acabando, ele está resumido na atuação de algumas poucas pessoas que estão focadas no lucro enquanto ignoram a destruição que elas propagam no planeta Terra. Então, sei lá, como que a gente pode impedir o fim do mundo? Sei lá. Essa pergunta, como que eu posso fazer para contribuir para que o mundo não acabe? O que eu posso fazer contra o fim do mundo? Eu não sei se eu tenho essa resposta, eu não queria ser pedante ao ponto de achar que eu tenho. Só acho que a gente deveria voltar a construir guilhotinas antes que algum empresário nos mande comer brioches. Então é isso. Não gostaria de ser a amiga que vai pesar o seu clima hoje, mas é só o que eu tenho para entregar agora, tá bem? Tchau!